Oi, pessoal. Espero que estejam todos bem, todos se cuidando, se comportando, para logo a gente se encontrar de novo, tá? A nossa aula dessa semana vai ser a continuação do Estatuto do Idoso, segunda e última parte. Eu postei por escrito, mas tem alguns alunos que disseram que não estavam conseguindo abrir o arquivo. Então eu também fiz esse vídeo para vocês acompanharem, ok? Vamos lá então. Nos programas habitacionais públicos, o idoso tem prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, com reserva de pelo menos 3% das unidades para eles. São os programas Minha Casa Minha Vida. O que quer dizer essa reserva de 3% dos imóveis? São aqueles imóveis, principalmente em condomínio ou prédio, edifício, que ficam no andar térreo ou no máximo no primeiro andar, para que os idosos tenham fácil acesso ao seu imóvel, facilitando assim a mobilidade deles, tá? Ao idoso é facultado, ele pode, escolher onde morar. Pode ser com a família natural, com a família substituta, sozinho ou acompanhado. E também pode ser em instituição pública ou privada, desde que ele esteja em plena faculdade mental e física e que não precise de cuidados específicos. Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e qualquer ato deste contra o idoso, por ação ou omissão, é punido criminalmente. Isso quer dizer o quê? Que qualquer pessoa que praticar um desses atos contra o idoso, praticar um ato é a ação, assim como qualquer pessoa que vê ou souber que o idoso está sendo vítima de qualquer desses atos e não fizer nada, ou seja, a omissão, ambos, ação e omissão, vão ser punidos criminalmente, vão ser processados na esfera criminal e pegarão penas corporais, que é a pena de detenção, e multa, que é a pena em dinheiro. Estão entre os casos mais comuns os abusos psicológicos, financeiros, negligência, abusos físicos, abusos sexuais e o abuso psicológico, que é o mais sutil. Inclui também comportamentos que prejudicam a autoestima do idoso, o seu bem-estar. Entre eles estão os xingamentos, os sustos, os constrangimentos, a destruição das propriedades deles, o impedimento que eles vejam seus amigos e familiares. E quanto ao abuso financeiro, inclui também o uso ilegal do dinheiro, propriedade ou ativos. Ativos é dinheiro, é conta, conta bancária, de uma pessoa idosa. Enquanto a negligência, ela envolve a falha no atendimento de suas necessidades básicas, como alimentação, habitação, vestimentas e cuidados médicos. A violência contra o idoso, infelizmente, é um fenômeno universal, tanto em países desenvolvidos quanto nos em desenvolvimento. Com o objetivo de promover a consciência mundial, foi eleito dia 15 de junho como Dia Mundial da Sensibilização da Sociedade para a luta contra a violência da pessoa idosa. Se vocês souberem ou forem vítimas de alguma violência, as denúncias podem ser feitas através do telefone discando 100. Resumindo, é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos dos idosos, impondo às pessoas físicas e jurídicas a responsabilidade civil e criminal pelo descumprimento.
Todo cidadão tem o dever de informar as autoridades competentes a ocorrência de qualquer violação do Estatuto do Idoso, ainda que não tenha presenciado a infração. Se eu fiquei sabendo que algum idoso está sendo ou foi maltratado, mesmo que eu não tenha presenciado, eu só fiquei sabendo, eu também tenho que denunciar. Deve tomar medidas junto aos órgãos de proteção ao idoso a partir do momento que tomou conhecimento da violação. Os locais onde pode ser notificado. Em primeiro lugar, a autoridade policial, que são as delegacias. Em segundo lugar, o Ministério Público. Depois, em terceiro lugar, o Conselho Municipal do Idoso. Em quarto, o Conselho Estadual do Idoso. E, por último, o Conselho Nacional do Idoso. O Ministério da Saúde objetiva, através do SUS, garantir a saúde do idoso com ênfase no envelhecimento saudável e ativo, que consiste na busca da qualidade de vida por meio de uma alimentação saudável, um envelhecimento ativo, a capacidade funcional, a prática regular de exercícios físicos, a convivência social, atividades prazerosas, atenuação do estresse, redução do consumo de álcool e tabaco, diminuição da automedicação e autonomia psíquica. Temos aqui mais uma vez as campanhas, a criação de locais onde os idosos podem se exercitar e palestras sobre o mal de consumir álcool, tabaco e se automedicar. Lembram daquelas campanhas que de vez em quando a gente vê na rua, nas portas de farmácias, nos locais públicos, medindo a pressão, fazendo aquele furinho no dedo para diabetes. Nos parques, agora em alguns parques, né, existem aqueles aparelhos para se exercitarem, né? Porque é muito importante realizar diagnósticos precoces, avaliação funcional, identificação da demência e reduzir os efeitos que tudo isso causa aos idosos. Organizar equipes de saúde da família e ações como, por exemplo, campanhas de hipertensão arterial, diabetes, doenças transmissíveis, etc. Olha lá, são aquelas campanhas que a gente vê nas ruas, nas farmácias, nos supermercados, as pessoas medindo a pressão, furando o dedo, etc., né, para medir a glicemia. Ao poder público, incumbe fornecer aos idosos gratuitamente medicamentos de uso contínuo, diabetes, pressão, né? Próteses e órteses. O que é uma prótese? É um dispositivo implantado no corpo para suprir a falta de um órgão ou restaurar uma função comprometida. Por exemplo, o marca-passo, os aparelhos auditivos, a prótese dentária. E a órtese, ela é um dispositivo destinado à correção de uma deformidade e à melhoria funcional, e ela é exclusivamente externa, por exemplo, as talas e os estabilizadores de articulação, bengalas, enfim, né? Ao idoso internado ou em observação, é assegurado o direito a acompanhante, devendo o estabelecimento proporcionar condições adequadas para a permanência desse idoso em condições adequadas e tempo integral. Nem sempre temos uma acomodação adequada para o acompanhante, né? Por vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, o acompanhante fica sentado numa cadeira muito desconfortável, sem sequer receber um pratinho de comida, né? Uma alimentação. Compete ao médico responsável pelo tratamento autorizar o acompanhamento e, se esse acompanhamento não for possível, o médico deve entregar uma justificativa por escrito, fundamentando a decisão. Um exemplo, né? Quando o idoso está internado na UTI, nem sempre é possível haver um acompanhante, por óbvio, né? Que o UTI é um local muito desconfortável também e que tem mais outros pacientes em estado grave, né? Porém, se a internação é em quarto ou enfermaria e não for possível a acomodação do acompanhante, o médico tem obrigatoriamente que entregar uma justificativa por escrito, explicando qual é o motivo que o acompanhante não pode ficar ali com aquele idoso.
No caso do idoso não estar no domínio de suas faculdades mentais, compete escolher o tratamento. Primeiro, ao curador, quando o idoso for interditado. E o que é curatela? Curatela é o pedido de interdição a pessoas maiores de idade que não estejam em plenas faculdades mentais. E o que é a tutela? É o encargo que a lei confere a alguém para cuidar, administrar e tomar decisões com relação a menores de idade. Então, nós temos aqui a mesma coisa com uma diferenciação. A curatela serve para interditar maiores de idade e a tutela serve para interditar menores de idade. Na falta do curador, pelos familiares, quando não houver curador ou quando este não puder ser contratado em tempo hábil. No caso de não haver curador nomeado judicialmente, qualquer parente pode tomar a decisão. Pelo médico, diante de iminente risco de vida, quando não houver tempo hábil para consultar a família ou o curador. Pelo próprio médico, quando não houver familiar ou curador conhecido. Nesse caso, quando o próprio médico toma a decisão de qual procedimento fazer no idoso, imediatamente ele tem que comunicar o Ministério Público, que é o órgão responsável para fiscalizar, zelar e acompanhar todos os atos praticados em menores de idade, idosos, incapazes, que é através do promotor de justiça. O idoso tem direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição. O poder público criará oportunidade de acesso à educação, criando metodologia e materiais didáticos específicos. Os cursos especiais incluirão conteúdo relativo às técnicas de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos para sua integração à vida moderna. Participação nas comemorações cívicas e culturais para a transmissão de conhecimento e vivência às demais gerações. A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer terá desconto de pelo menos 50% nos ingressos e acesso preferencial. Aos maiores de 65 anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos. O que é um transporte urbano? É aquele realizado no perímetro urbano de uma cidade. O semi-urbano é aquele que a extensão é igual ou inferior a 75 quilômetros. A gratuidade em transportes coletivos é conferida sem burocracia, sem cadastro. Basta o idoso apresentar qualquer documento que comprove a sua idade. No caso de pessoas na faixa etária de 60 a 65 anos, fica a critério da legislação local dispor sobre as condições da gratuidade. Transporte coletivo interestadual é aquele que o percurso ocorre entre 2 ou mais estados. É obrigatória a reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Para a gratuidade, solicitar a passagem com 3 horas de antecedência, podendo também já pedir o bilhete da volta. Comparecer ao embarque com, no mínimo, 30 minutos de antecedência. Eu já tive alunos no semestre passado que me disseram que foram comprar a passagem gratuita e a empresa pediu um comprovante de renda para conferir se ganhava menos de 2 salários mínimos, tá? Se os assentos estiverem todos vendidos, a empresa tem que dar no mínimo 50% de desconto na passagem.
Por decisão judicial, as passagens com 50% de desconto não precisam ser pedidas antecipadamente. Você pode chegar na hora e comprar lá no balcão mesmo, tá? Reclamações devem ser feitas na ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, que possui um posto em todos os terminais rodoviários, ferroviários e aeroportos, né? Serão reservados 10% dos assentos para idosos devidamente identificados com placa de assento preferencial. São aquelas capinhas colocadas no encosto do banco, sinalizando que aquele assento está reservado para idoso. Também é assegurada a reserva para idosos de 5% das vagas de estacionamento público e privado, os quais deverão ser posicionados de forma a garantir comodidade e acessibilidade. O poder público apoiará a criação de universidade aberta para pessoas idosas e incentivará a publicação de livros com conteúdo e padrão que facilitem a sua leitura. Olha a gente aqui, ó. Olha a Fátia aí. É vedada a discriminação do idoso em qualquer concurso, fixando idade limite, ressalvados casos que a natureza do cargo exigir. Óbvio, né, que um idoso de 70, 80 anos não vai prestar um concurso para bombeiro, por exemplo, que ele não vai conseguir descer lá naquele mastro, lá naquele pauzinho, né? Restringir concursos em que o idoso não tenha capacidade física para exercer plenamente ou que a idade não permita essa mobilidade. O critério de desempate num concurso público será a idade. Vai dar preferência ao de idade mais avançada. Estimulará também as empresas privadas para a admissão do idoso no trabalho. Vamos falar agora de alimentos. Os alimentos ao idoso serão prestados na forma da lei civil. Por alimentos temos não só a alimentação, mas tudo o que for necessário para a manutenção do idoso, como remédio, assistência médica, pagamento de água, luz, gás, telefone, cuidadores, enfim, de forma a dar ao idoso uma vida razoável e saudável. Em geral, os filhos pedem alimentos aos pais, mas o Código Civil diz que esses alimentos podem ser extensivos a todos. Os ascendentes, que são os pais e avós, que geralmente os filhos pedem, né? E na falta, inclusive, dos pais, eles podem pedir aos avós. Os descendentes, filhos, netos e bisnetos, então seja os pais e idosos, podem pedir alimentos aos filhos e, na falta de condições dos filhos, aos netos ou bisnetos. Eles podem pedir também para os colaterais, que são os irmãos, se tiverem melhores condições financeiras que os filhos ou os netos ou os bisnetos. A obrigação alimentar, ela é solidária. O que quer dizer solidária? Ela é obrigatória a todos da família. Só que o idoso pode escolher ingressar com a ação, pedir alimentos para um só parente, aquele que tiver melhor condição financeira, e exigir que esse parente pague o valor total de tudo que ele precisa para sua subsistência. Esse parente tem que prestar, é obrigatório prestar os alimentos integral e depois ele pode exigir dos outros parentes os demais, o rateio desses alimentos. Assim como na fixação dos alimentos dos pais aos filhos, aquele que faltar com a obrigação para com o idoso pode ser preso, igual pai que não paga alimentos para o filho. A obrigação alimentar compete primeiro ao idoso, se ele não puder se sustentar sozinho, aos familiares, e diante da inexistência ou impossibilidade do idoso e dos familiares, ao Estado, através da assistência social. Para tanto, existe um benefício chamado BCP ou LOAS. O benefício de prestação continuada, que é o BCP,
da Lei Orgânica da Assistência Social, o LOAS, é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com mais de 65 anos, que não possui renda suficiente para se manter, a manter a si mesmo e a sua família, conforme os critérios definidos na legislação. Então, pessoal, para essa semana é isso. Espero que tenha ficado legal esse vídeo, E tô morrendo de saudade de vocês. Super beijo, até breve, tchau!